Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Gente, hoje, segunda-feira, dia 18 de julho, normalmente terceira semana de cada mês, não tem muita novidade para o que vem por aí, pelo menos em termos de Brasil. Mas, evidentemente, nós aprofundamos nossos estudos nesse período do mês para achar algumas coisas interessantes para os espectadores do Fora de Curva. Sobre a segunda-feira, quero falar sobre dois assuntos. O primeiro diz respeito ao IGP-10, que é o Índice Geral de Preços produzido, aliás, pela Fundação Getúlio Vargas, que mede a inflação geral entre o dia 10 de junho e o 10 de julho. No mês passado, nós havíamos também analisado esse indicador, que chegou a 0,7%, prevendo uma aceleração maior, e esse dado tinha feito um erro mais ou menos grosseiro, confesso, porque naquele momento eu havia esquecido de projetar que a alta do dólar, naquele momento, não ia influenciar o indicador até o dia 10 de junho, como foi o mês passado, mas sim a partir das últimas semanas daquele mês e os 10 primeiros dias agora de julho. E aí, efetivamente, essa alta cambial que ocorreu entre junho e julho influenciou sim o indicador, influenciou pela alta do IGP-10, mas teve outros fatores que contrabalançaram. Ao nível do varejo, que corresponde a 30% desse índice total, a inflação medida pela Getúlio Vargas, pela Fundação, foi de 0,42%. O que pressionou para reduzir essa alta de preços, que no mês passado, ao nível do varejo, foi 0,72%? Efetivamente, a influência de redução do preço da gasolina e do diesel nos primeiros 10 dias de julho e alguns dias antes, no final de junho. Por outro lado, na área do atacado, é engraçado isso, que um dos principais fatores que pressionou a alta foi também a questão dos combustíveis. Espera aí, como é que no varejo cai o preço do combustível e no atacado sobe? Tudo isso, gente, é influência da diferença na questão de incidência tributária. No varejo, nós já passamos a contar, pelo menos nos primeiros dias de julho e últimos dias de junho, com a queda do ICMS além dos impostos federais. Já no atacado, as principais influências não são esses impostos que incidem sobre os combustíveis, mas sim a questão do dólar pressionando pelo aumento do preço de importação até o preço do mercado interno, já que a metodologia de cálculo da Petrobras para a definição do preço de venda de seus produtos no atacado, na refinaria, pelo mercado interno, tem a ver com a questão cambial, e o dólar nos últimos 30 dias entre 10 de junho e 10 de julho realmente subiu entre 10% e 15%, e isso influenciou especialmente diesel. Ponto final. Está explicada a situação. Então, na parte por atacado, que corresponde a 60% da formação do indicador, vamos lembrar 30% a preço ao consumidor, nós temos como principais fatores, o que eu já falei, questão da alta dos combustíveis por uma questão cambial, também a alta do leite, que foi de em torno de 16, na verdade, exatamente 16,3%. E finalmente, gente, na formação desse grande indicador, que é o Índice Geral de Preços, tem influência de 10% na ponderação do Índice Nacional de Construção Civil, que chegou agora em julho a 1,26%. Uma alta bastante relevante, mas muito menor do que foi no mês anterior, em junho, de 3,29%. Então, pegando essa receita, 30% preço ao consumidor, 60% atacado e 10% construção civil, nós chegamos ao IGP-10 de 0,6%. E agora, em relação ao futuro, o que nós podemos enxergar a partir daí? Primeiro ponto, o dólar, da onde está, não deve subir mais, a não ser que haja um agravamento das guerras na Europa. A minha perspectiva é que o dólar vá lentamente caindo até chegar abaixo de R$ 5 já no final de agosto. Então, tendência de queda. Combustíveis também, tendência de queda por dois fatores. Primeiro, ao nível do varejo, maior influência dessa queda, dessa redução tributária que ocorreu, reduzindo preços, e no atacado também nós temos o quê? Além da queda do dólar que eu já falei,
a desvalorização do ouro negro, do petróleo, no mercado internacional, como nós estamos observando nas últimas semanas, que caiu de um patamar de perto de $120 o barril para algo em torno de $100. Vamos ver, a minha expectativa é que nos próximos meses ou semanas essa cotação ela chegue perto de $90, mas ficando agora entre 100 e $110, o que é mais provável para o mês de julho, a perspectiva é que o próximo IGP-10, o de agosto, feche também com queda nessa commodity. E na construção civil, que corresponde aos últimos 10% desse indicador, a tendência também é de arrefecimento de alta dos preços, alguma coisa entre 0,5% e 0,6%. Então, provavelmente, o IGP-10 de agosto, de acordo com esses indicativos, fique abaixo de 0,4%, 0,3%. Uma outra coisa que está sendo muito comentado nessa segunda-feira foi o vídeo de apelo da Luiza Trajano, do Magazine Luiza, para comprarem na sua loja. Muitos associando as condições econômicas da empresa, uma das maiores varejistas do Brasil, e agora estão denunciando que os bolsonaristas estão boicotando o consumo da loja, falando mal da loja porque ela defende o PT. Olha, ela nunca foi muito clara se defende ou não, sabia que tinha boas relações com a Dilma Rousseff, isso da alçada pessoal dela, mas vou falar o seguinte, estrategicamente, Magazine Luiza é uma varejista, talvez a maior varejista do Brasil, há algum tempo atrás, não sei se é ainda, e a rede normalmente é bem competitiva e sempre buscou agradar seus clientes da melhor forma possível. Eu sou um comprador do Magazine Luiza, acho a qualidade de atendimento, tanto em loja como via internet muito boa, mas só que aparentemente a dona Luiza Trajano cometeu sim um erro estratégico. Por que raios ela foi se pronunciar a favor de um lado político quando os consumidores dela simplesmente abrangem todos os pensamentos, todas as ideologias do nosso país, não estão nem ligando para isso quando vão consumir no varejo, mas no momento em que ela se posiciona para um lado ou para outro, evidentemente aquelas pessoas que defendem o lado, a posição que ela é contra, vão tomar as dores contrárias e consumir em outro lugar. E uma rede com milhares de lojas, dezenas ou até centenas de milhares de funcionários, não poderia se dar o luxo de simplesmente assumir uma posição política eleitoral. Podem falar, por exemplo, o Luciano Hang da Van, aí o caso é outro. Mesmo que ele seja um grande varejista, ele não chega nem perto da capilaridade do Magazine Luiza. E ele conseguiu como efeito secundário, sim, uma maior fidelização dos clientes associados à posição do presidente da República atual, e isso fez muito bem para os negócios dele. Mas vamos pensar de novo no portfólio dos compradores das lojas Havan e dos compradores do Magazine Luiza. São duas dimensões diferentes, ele soube aproveitar um posicionamento para vender mais e, no caso da maior amplitude do Magazine Luiza, o pronunciamento, a externação de uma posição política da dona Luiza Trajano gerou um efeito inverso porque desagradou efetivamente um bom percentual dos clientes tradicionais da sua loja, da sua rede, por conta dessa posição política. E agora, tocando o quadro que vem por aí, na próxima terça-feira, amanhã, então, vai sair o índice de preços ao consumidor da zona do euro. A projeção que se faz é que fique em torno de 0,8%, que é uma inflação elevadíssima para aquela região do planeta. Normalmente eles trabalham ou com uma pequena deflação ou com alguma coisa em torno de 0,1% ao mês, oscilando 0,1, 0,2 de deflação. 0,8% é muito, e esse quadro está muito relacionado, sim, com a guerra entre Rússia e Ucrânia, o boicote e o embargo dos países europeus da zona do euro à Rússia, especialmente na área de combustíveis, e sua consequente contaminação para outras áreas da economia, porque combustíveis significa logística. Logística envolve o preço de qualquer coisa. E o euro realmente está muito pressionado por isso.
E na quarta-feira, uma informação interessante que vai ter é a liberação dos estoques de petróleo bruto lá nos Estados Unidos também. Na primeira semana desse mês, houve sim um aumento de em torno de 8,2 milhões de barris. Segunda semana, uma nova alta de 3,25 milhões e provavelmente nessa terceira semana de julho os estoques também aumentam. Em tese, pessoal, quando os estoques de petróleo aumentam, significa a redução do preço do petróleo, redução do preço dos combustíveis. Isso efetivamente está acontecendo lá nos Estados Unidos, mas vamos lembrar duas coisas. Primeiro, agora tem uma questão de oportunidade de compra frente aos meses anteriores que o preço do petróleo caiu. Então, existe essa intenção de acumulação de mais estoques. Em segundo lugar, essas reservas contam com setor privado e setor público. Não vamos nos esquecer que nós estamos agora no mês de julho, começando a entrar na reta final do mês, então temos mais um mês de verão, 3 meses de outono que começa a esfriar por lá, assim como na Europa, e depois vem o inverno. E o inverno sob uma perspectiva de guerra, de continuação da guerra entre Rússia e Ucrânia, com, evidentemente, dificuldades do fornecimento de gás e petróleo, especialmente no hemisfério norte, mais notadamente na Europa. Nesse quadro, o que é esperado? É esperado que, diante de queda do preço do ouro negro que está acontecendo nessas últimas semanas ou dias, em função daquele movimento que eu comentei em foras de curva anteriores, sobre a venda paralela do óleo russo para outros mercados, fazendo triangulação com a própria Europa via Índia, vendendo diesel mais barato aqui para o Brasil. Então esse é o momento lá nos Estados Unidos que quem tem possibilidades de estocar, vai estocar sim, para eventualmente ganhar algum dinheiro especulativo, algum ganho, quando chegar o inverno e os preços tenderem a alta. Se tenderem, mas eu acho que não vai acontecer isso, porque o posicionamento russo, sim, está desequilibrando para baixo o mercado mundial de petróleos. O pessoal da OPEP deve estar pé da vida com Putin. E na quinta-feira, o indicador aqui do Brasil, vai ser divulgada a Receita Tributária Federal. E esse dado vai ser referente ao mês de junho. Olha, pessoal, nos últimos meses a arrecadação, sim, ela vem crescendo a taxas bastante elevadas e não é de uma hora para outra que isso vai ser invertido. Sobre essa questão de arrecadação, gente, a tendência, olhando pelo nível de atividade, é manter umas taxas de crescimento pelo menos razoáveis, a exemplo do que aconteceu nos meses anteriores. Mas a gente tem que observar o seguinte: nós temos, nessas últimas semanas ou meses, uma sequência de quedas de alíquotas federais sobre diversos produtos. Reduziu o IPI sobre vários produtos, imposto de importação também, além da questão de combustíveis, onde a carga fiscal federal caiu já há algum tempo. Isso sim pode pressionar um menor crescimento da arrecadação federal, mas não acredito que chegue ao ponto de reverter o sinal positivo para o negativo. Vai cair, provavelmente, então, a taxa de crescimento, mas não em função da atividade econômica, mas sim de uma maior renúncia fiscal do governo federal, que pessoalmente eu acho excelente para toda a atividade econômica brasileira privada, é claro. E na quinta-feira também uma decisão fundamental lá na União Europeia. Eles provavelmente vão subir juros lá. E assustem-se, vai subir uma infinidade. Para quem não sabe, a taxa básica de juros na Europa, nesse momento, nos últimos anos, é 0%. E para conter aquela inflação de 0,8% que estão projetando, eles vão dar uma talagada no custo financeiro europeu. A taxa básica de juros vai chegar a 0,25%. É isso mesmo, gente, 0,25%. Esse é o movimento do Banco Central Europeu para tentar conter a alta da inflação lá na Europa. Provavelmente vai ter outras altas no futuro próximo, mas eu pessoalmente duvido que ultrapasse o patamar de 3,5% ao ano. Lembrando que aqui nós estamos a 13,25% e tem gente que defende ainda para subir mais. Tomara que o Banco Central brasileiro não faça essa besteira. E para fechar, na sexta-feira, não tem indicadores interessantes aqui do Brasil, vão voltar para os Estados Unidos, estão de olho lá, porque estão dizendo que vai ter recessão, vai aumentar juros.
Ou seja, vai ter uma hecatombe econômica nos Estados Unidos que eu digo que não vai acontecer nada disso. Lá na sexta-feira vai ser divulgado dois indicadores muito parecidos, mas de setores diferentes. É o índice de atividade dos gerentes de compra na área industrial e também na área de serviços. E a tendência, pessoal, pelo menos que estão comentando por lá, é que o indicador fique estável. E se ficar estável, vai significar o quê? O consumo norte-americano continua elevado, não foi alterado, e sobre isso eu queria dar uma explicaçãozinha. Realmente, a inflação do norte-americana tem raízes atualmente diferentes da europeia. A europeia está centrada basicamente na questão dos combustíveis. A americana sofre essa influência também, mas no caso dos Estados Unidos, existe sim uma bolha de consumo, desemprego baixíssimo, as pessoas comprando, enfim, o Banco Central lá está aumentando os juros para fazer com que o pessoal coloque sim o pé no freio nessa questão de excesso de consumo na variação deles. Eventualmente, isso vai fazer sim com que, por alguns meses, por algum tempinho, o consumo das famílias lá caia, mas isso não vai significar recessão, e sim um cerceamento diante de uma alta muito elevada nos últimos meses que superou o período pré-pandemia em muitos percentuais. Isso, eventualmente, se vocês pedirem nos comentários, eu faço um estudo especial do Fora de Curva sobre a questão do consumo nos Estados Unidos, mostrando a alta que ocorreu e o patamar razoável que deveria evoluir as compras lá naquele país da América do Norte. Enfim, eu não estou vendo, pelo menos nesse curto prazo, perspectivas de recessão por lá. Muitos analistas estão vendo um grande fantasma crescendo lá, uma grande depressão que vai ter efeitos mundiais. Eu não consigo enxergar isso, e com esse não consigo enxergar e com uma visão um pouco mais otimista em relação ao mundo, apesar da guerra, eu fico hoje por aqui, encerrando Fora de Curva. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e se gostaram, não esqueçam, botando like, compartilhe esse material com a sua rede de contatos e inscrevam-se aqui no nosso canal. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, até breve a vocês, tchau.